Oi, gente, meu nome é Alice e o meu grupo vai falar sobre a importância da química para a engenharia civil. O grupo é composto por mim, Daniel, Danilo, Ana Maria e Vitória. A gente sabe que a química ela é uma ciência que está no nosso cotidiano, desde preparar um alimento, né, para sua refeição, até coisas mais complexas, como, por exemplo, a produção dos remédios, essas coisas. Então, a química é a ciência que estuda os fenômenos, estuda a matéria, as transformações e tudo mais. E para a engenharia, ela não ia deixar de ser de suma importância também, porque a gente precisa desses estudos químicos para resolver soluções como a oxidação do ferro, que vai ser explicado mais na frente, ou também na constituição do concreto armado, que usa o concreto e aço. Ela também vai estar presente na questão da sustentabilidade, de construir de uma maneira que agrida menos o meio ambiente, também ver formas de construir de uma maneira mais econômica também, né? Fala, rapaziada. Quem tá falando aqui é o Danilo. Vamos continuar aqui falando um pouco sobre a importância, né, da química para a construção civil e a engenharia civil, hein? Primeiramente, a gente pode citar que a química ela é extremamente importante no que diz a síntese de materiais, né, inovadores, materiais mais limpos, que sejam menos poluentes, né? Tem a questão ambiental. Também a gente pode falar de produtos mais resistentes e produtos também que tenham maior durabilidade, né? Ou seja, a engenharia civil ela procura materiais que tenham maior custo-benefício, podemos dizer assim, que não percam qualidade, mas que tragam um retorno esperado, né? Seja questão financeira e também da qualidade, né? Daquele material, daquilo que está sendo estudado pelos cientistas, pelos químicos principalmente. Então, primeiramente eu vou trabalhar aqui sobre a questão econômica. Todo mundo sabe, e não é novidade para ninguém, que em todos os ramos, todas as profissões procuram coisas mais baratas. E isso é o mesmo para a engenharia civil. Construção civil, ela procura materiais cada vez mais rentáveis, né? Mas que barateiem suas obras, que principalmente são bens consumíveis duráveis, né? Bastante que demoram tempos e tempos. Você não vai construir uma casa para derrubar próximo mês, próximo ano. Então aquilo ali é para uma vida toda. Então não vai ser barato, mas que todo o dinheiro empregado tem que ser um retorno. Então, mesmo que sejam barateados, eles prezam pela qualidade. Num segundo momento, a gente vai trabalhar aqui sobre as fontes de energia. A engenharia, que muitos não sabem, que acham que é só engenharia elétrica, mas a construção civil ela também está ligada com a geração de energia. E hoje está demasiadamente alta a questão da energia solar. São em todas as cidades praticamente você encontra propagandas, empresas que prometem, né, construção de placas solares nos tetos da sua casa, que você não vai mais pagar a conta de luz. Então, o que acontece? Esse avanço ele se deu justamente porque a engenharia civil ela também busca, em apoio com a química, né? Ela busca fontes de energia mais renováveis, né? Também tem a questão ambiental que vai ser trabalhada um pouco mais na frente. Então, as energias renováveis são fontes limpas, que a engenharia civil também se importa, e que tem bastante apoio da química, porque a química também estuda a geração de energia, né? E todo o processo que está por trás dela. E no terceiro momento, eu quero trabalhar aqui com vocês a inovação. Eu acho que muitos de vocês já ouviram a seguinte frase: engenharia é inovação. Por quê? Porque a engenharia ela está a todo momento se inovando, e quem não se inova fica para trás. A engenharia de hoje ela não é a mesma de décadas atrás. São vários os avanços, né? Tudo. Isso é muito importante e se dá também graças aos avanços da ciência e graças aos avanços da química. Então a inovação
está muito presente e é intrínseca essa relação com a química. E eu trouxe para vocês um exemplo bem bacana que eu achei sobre a inovação na engenharia civil. É o bioconcreto. Meus amigos, aqui a gente pode ver um concreto que possui bactérias, possui bacilos. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que não é um sonho muito distante. Cientistas, eles descobriram esse concreto. Se você colocar em estruturas que podem vir a roer, que eu digo, que possam desabar, por exemplo, que estejam em más condições, em contato com a água, após uma reação química com a água e com essas bactérias, eles venham a regenerar aquela estrutura. E essas estruturas construídas com esse bioconcreto, ela pode durar cerca de 200 anos. Entendeu? Então, além de ser uma nova fonte de construção para construir, também pode ser para renovar estruturas, justamente por ação dessas bactérias. Aí você pode perguntar, Danilo, mas aí está a biologia, né? Estudo das bactérias, sim. Mas isso tudo acontece somente em contato com a água, justamente porque ocorre uma reação química. Então, essa reação química é o que está por trás de todo esse segredo do bioconcreto, que também está na questão ambiental que vai ser trabalhada mais à frente, ok? Muito obrigado pela atenção e vamos para a próxima. Fala galerinha, tudo em paz com vocês? Chamo Daniel, vou aqui falar sobre o concreto armado e sua ligação com a química, que é uma ligação muito pertinente para a gente estudar, começando a falar sobre a produção, né? Primeiro a gente tem que saber que o concreto armado ele é produzido não na obra, nas bentoneiras que a gente é comumente visto, né? Ele é feito em um local separado. Por quê? Porque nesse lugar tem um estudo da resistência, das porcentagens do que está formando esse concreto, de tudo. E aí, a partir dessa produção, né, que ele vai ser testado, ele é levado à obra e utilizado. Então, ou seja, além da produção, tem um deslocamento desde o lugar de produção até a obra, porque não é feito em betoneira. E ele é muito utilizado, a começo, né, a princípio, em obras de grande e médio porte, como pontes, viadutos e também prédios de mais de 3 ou 4 andares. Por quê? Porque não pode, é regra, é lei, fazer um prédio muito assim, com muitos pavimentos, com concreto feito na betoneira. Por quê? Porque a resistência de pilares tem que ser muito alta. Então tem que ser algo que você conheça por teste, ou seja, por esse concreto. Mas, Daniel, no que é que consiste o concreto armado? O concreto armado consiste na combinação de dois elementos, o ferro e o concreto em si, que seria o ferro no meio do concreto, como vocês podem ver na imagem. Mas sim, tá ok. E com as vantagens? As vantagens seriam uma durabilidade maior, uma resistência à corrosão. Por quê? Porque como não é só o ferro, que quando molha vai corroer, não, tem um concreto que reveste ele. Também a impermeabilização, porque não vai impedir a entrada de água. É um pouco barato, relativamente barato. Fácil de utilizar, porque pode assumir vários formatos. Do jeito que eu quero utilizar, ele pode assumir. E também dá, como a gente vai conhecer a resistência, vai conhecer todas as propriedades dele, porque a gente que está produzindo, a gente vai ter maior segurança aos pilares. Okay? E também um grande adversário do concreto armado para obras de grande porte seriam as estruturas metálicas, mas o que é que o concreto leva vantagem em relação às estruturas metálicas? Seria essa resistência à corrosão e essa impermeabilidade que dá um ponto positivo para o concreto armado. E para finalizar, eu botei questão jurídica, porque não é só fabricar e utilizar, não. Tem toda assim fazer os testes, saber a porcentagem de cada elemento, a resistência, a durabilidade, tudo, para poder botar lá nas normas, no projeto, né, na planta, que segue a ABNT. O que é a ABNT? A Associação Brasileira de Normas de Técnicas. E também porque caso tenha um deterioramento e eu chamo um engenheiro para fazer uma reforma no meu prédio, nessa ponte, tudo que tem nessa prédio, nessa ponte, nesse viaduto, tem que estar lá. E se eu usei um concreto armado e não botei lá, é algo que eu tenho que ter essa responsabilidade técnica, né? Porque
como é que ele vai saber que vai ter um ferro lá no meio do concreto? É algo que a gente tem que prever, tem que estar tudo certo. Então, para ser utilizado de forma certa, de forma legal, o concreto armado de todas as suas propriedades tem que estar inscrito no projeto da obra. E é isso, e obrigado pela atenção. Bem, meu nome é Ana Maria. Eu vou falar sobre a questão ambiental. A química e a engenharia, elas formam uma boa parceria se tratando também da questão ambiental, porque o maior desafio na área da construção hoje em dia é conciliar os seus processos de produção com um desenvolvimento mais consciente. Algumas pesquisas, elas apontam que a construção civil é responsável pelo consumo de 40% a 75% da matéria-prima produzida no planeta, além de 1/3 dos recursos naturais. E com os estudos da química, é possível ter alternativas que vão solucionar essas problemáticas. Uma delas é o reaproveitamento de muitos resíduos que são descartados durante as obras e na produção de materiais. Esse desperdício de insumos, ele leva a indústria a produzir mais que o necessário. Para se ter um exemplo, para fabricar o cimento, que é um dos principais itens da construção civil, gera-se muito gás carbônico, que é um dos culpados pelo efeito estufa. Calcula-se que cerca de 5% das emissões globais de CO2 elas sejam geradas pela indústria cimenteira. E uma solução que minimiza esse dano ao meio ambiente é colocando-se na produção desse cimento um tipo de aditivo que é super plastificante. Ele tem a função de diminuir a emissão do gás carbônico e também de reduzir o consumo de água durante a fabricação desse cimento. Outra alternativa é a chamada construção sustentável, que é um sistema que promove intervenções sobre o meio ambiente sem esgotar os seus recursos naturais, para assim o preservar para gerações futuras. Esse modelo de construção, ele utiliza ecomateriais e soluções tecnológicas inteligentes que vão promover a redução da poluição e também o bom uso e a economia de água e de energia. Olá pessoal, me chamo Vitória. Agora eu irei falar sobre o ferro. O ferro é uma das ferramentas mais utilizada nas construções civis, principalmente na estrutura para a formação do concreto. E devido a isso, é muito comum ocorrer a corrosão, onde a estrutura ela é afetada e aí onde a química ela vai ter participação, pois ela vai compreender como isso acontece, por que isso acontece, como evitar. A corrosão dos metais ela acontece pois o metal ele perde elétrons ao entrar em contato com os agentes naturais, a umidade e o oxigênio. A deterioração de um metal pela oxidação ela ocorre de uma forma natural e frequente e é conhecida por ferrugem, pois acontece o aumento do volume do ferro e através desse aumento o concreto ele desprende do ferro e cada vez mais que ele vai aumentando, a estrutura ela vai sendo danificada e vai destruindo o concreto armado. E a corrosão ela acontece porque o pH do concreto está igual ou inferior a 9. O concreto ele possui cloretos devido ao excesso de água presente nele, que leva o cloreto de cálcio pela presença do cloreto de sódio. Nas regiões que ficam próximas ao mar, a oxidação ela é mais forte, pois na água há uma grande quantidade de íons, e isso faz com que a oxidação ela ocorra de forma mais rápida e mais intensiva. Para evitar que o ferro oxida, eles utilizam como proteção o inox, o zinco e o cromo, mas ele também utiliza o estanho, só que o estanho não evita o ferro de enferrujar, só evita o contato do ferro com o ar. E são feitas manutenções periodicamente. E mesmo que o ferro ele chega a romper, ainda tem como ser tratado. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação falando sobre a importância da química na engenharia civil. Espero que tenhamos colaborado de alguma forma para o conhecimento de vocês e obrigado pela atenção.